Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do sétimo ano aí, que está de forma remota. Tudo certo com vocês? Então, na aula de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre os seres vivos. E vou pedir para vocês responderem o capítulo 10, certo? Da página 166, 167, 168 e 169. Vamos começar? Ó, a primeira questão, vou tirar a máscara, porque eu estou sozinho no ambiente. A primeira questão diz o seguinte: definir a vida não é uma tarefa fácil. Não há um único processo, conceito ou substância que explique a vida. No entanto, é consenso entre os cientistas que os seres vivos apresentam características em comum. Nessa perspectiva, associe a primeira coluna, que contém as características de seres vivos, à segunda, onde estão contidas algumas descrições dessas características. Então, eu tenho aqui o ciclo de vida, composição química, metabolismo e organização celular. Ó, o terceiro diz assim: conjunto de reações químicas que ocorrem no corpo de um ser vivo, o que estão relacionados ao desempenho de suas funções vitais. A resposta a essa questão aqui é o terceiro, certo? Então, posso até ligar aqui para vocês ficar mais fácil de ver. Aqui é isso aqui, certo? Esse conceito aqui é o conceito de metabolismo, que é basicamente a dinâmica que tem como foco principal obter energia para o nosso corpo, certo? O segundo princípio diz assim, ó: processo compreendido entre o nascimento e a morte de um ser vivo, que inclui etapas como o desenvolvimento e a reprodução. Então, aqui, desenvolvimento e a reprodução. Eu vou ter aqui o ciclo de vida, certo? O terceiro aqui diz o seguinte: a matéria viva estrutura-se de modo diferente da inanimada, incluindo a unidade básica exclusiva, né? A célula, presente em todos os seres vivos. Então, o que ele está falando aqui é sobre a organização celular, certo? E por último, embora extremamente diversificados, os seres vivos são compostos por moléculas que se repetem em todos eles, tais como água, DNA, proteína, açúcares e lipídios. Então, tem aqui a composição química dos seres vivos, certo? Então, a ordem é 3, 1, 4 e 2, certo? Essa foi a primeira questão aí da página 166, certo? A segunda questão diz o seguinte: durante uma aula sobre o ciclo de vida e reprodução, um estudante comentou em sala que seu cão fora castrado para evitar a procriação. Em seguida, um outro jovem fez o seguinte questionamento: uma vez que não possuía mais a capacidade reprodutiva, o cão poderia ser considerado um ser vivo? Como você esclarece essa dúvida? Então, a gente sabe que para ser vivo, ele precisa nascer, se reproduzir, se desenvolver e morrer, certo? Também precisa ter célula, por exemplo. Só que aqui, o animal castrado ele continua sendo um ser vivo, porque a reprodução é muito importante, mas ela não é o único elemento aqui que faz parte, né, dos seres vivos, né? Ele tem uma série de características que vão permitir ele continuar a ser um ser vivo. Terceira questão. Leia o poema abaixo. Nascer, chorar, mamar, andar. Falar, crescer, brincar e estudar. Aprender, profissionalizar-se, trabalhar, namorar, casar, progredir, procriar, continuar trabalhando,
aposentar-se, envelhecer, enviuvar, deprimir-se, sofrer, 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 caminhar, recomeçar, dançar, renovar-se, morrer. Poema que é adaptado de Orfeu Luiz Leal. E tem uma pergunta que diz assim: a qual característica dos seres vivos esse poema se refere? Essa pergunta aqui bem fácil, se refere ao ciclo da vida, certo? Quarta questão. A reprodução é um evento importante que faz parte do ciclo de vida dos seres vivos. Qual a importância da reprodução? A reprodução, ela possibilita a continuidade, aqui é uma palavra muito importante, continuidade, certo, das espécies em seu ambiente natural, a partir de geração de novos indivíduos, certo? Então, a letra B pede para a gente diferenciar os dois tipos básicos de reprodução. A reprodução sexuada da reprodução assexuada, certo? A reprodução assexuada, ela não tem a participação de gametas, né? Não há participação de gametas. São gerados descendentes idênticos, ou seja, clones, e também não há variabilidade genética. Certo? Então aqui está os resumos. Sem gametas, organismos idênticos, ou seja, clones, não gera variabilidade. Certo? E na reprodução sexuada, como é que acontece? Costuma envolver dois seres vivos que contribuem com células reprodutivas, os gametas, que se unem na fecundação. Os gametas carregam o material genético dos parceiros, por isso, os filhotes gerados portam a mistura de DNA dos pais. Gera variabilidade genética, certo? Então, se na sexuada eu não tenho variabilidade genética, na sexuada eu tenho. Assim como também a participação de gametas e mistura também, né? A mistura do DNA do pai e da mãe é que vai gerar a variabilidade genética. Sempre vai envolver aí, dois seres vivos que vão contribuir, cada um com a célula reprodutiva, né? Geralmente uma masculina e outra feminina, certo?
porque as células são, do ponto de vista tanto estrutural quanto funcional, certo? Então, as células são as unidades fundamentais dos seres vivos do ponto de vista estrutural e funcional, certo? O número 4, aqui o número 4, representa um sistema, agrupamento de tecidos diferentes. O número 4 representa tecidos diferentes? Não. Representa o quê? Um sistema, certo? Que atuam conjuntamente para realizar uma função biológica. O que está errado nessa questão? Que aqui na imagem 4 não temos um tecido, temos um sistema, certo? Mas o total está correto. Letra C. Um organismo, número 5, é definido como a integração entre vários órgãos que atuam conjuntamente em equilíbrio. Então a gente tem aqui o número 5. Vamos ter um organismo. O organismo é a integração entre vários órgãos que atuam conjuntamente em equilíbrio, não. Aqui ele deu a definição para o que é um sistema biológico, certo? E não para um organismo. E aí que essa questão está errada, certo? Letra D. O nível 3, órgão, é um conjunto de sistemas que atuam de modo integrado? Não, né? Um órgão é um conjunto de tecidos e um sistema é um conjunto de órgãos. E letra E, um tecido, representado pelo número 2, é um agrupamento de células que apresentam estruturas e funções semelhantes corretas, certo? Primeira questão aí, dessa página. Letra E de escola, certo? Segunda questão. São 8 questões no total, certo? A gente está na segunda. Segunda questão. Analise as características abaixo que diferenciam os seres vivos dos brutos. Segunda questão. Analise as características abaixo que diferenciam os seres vivos dos brutos, certo? Então a gente tem aí, primeiro, reprodução. Segundo, mutação do material genético. Terceiro, organização celular. Quarto, composição molecular. E quinto, presença de elementos químicos do carbono. Então a gente tem aqui as 5 características dos seres vivos: a reprodução, a mutação do material genético, a organização celular, a composição molecular e a presença de elementos químicos como o carbono, certo? E qual alternativa apresenta as características corretas? Então a gente tem aqui as diferenças, né, entre seres vivos e brutos. Seres vivos, né? Os brutos podem ser chamados de seres não inanimados ou sem vida, certo? Então a gente tem aqui, primeiro, reprodução é algo que difere os seres vivos dos não vivos. Segundo, mutação do material genético também, né? Os seres não vivos não fazem mutação. E a organização celular também, certo? Composição molecular não. Os organismos não vivos também são formados por moléculas. Quinto, presença de elementos químicos como carbono? Também não, né? Porque os organismos não vivos também podem ter a presença aí de carbono, certo? Então a gente tem aí a alternativa correta, a letra A de amor. Terceira questão. Metabolismo
é o conjunto de transformações que as substâncias químicas sofrem no interior dos organismos vivos. A etapa do metabolismo responsável pela fabricação de substâncias denomina-se anabolismo, certo? Nutrição é como você ganha nutrientes. Respiração é a troca aí de oxigênio por gás carbônico, certo? Catabolismo é como você gasta a etapa como você gasta esse metabolismo aqui obtido pela nutrição. Lise é a quebra de substâncias e anabolismo é a etapa pela fabricação de substâncias, certo? Quarta questão. Embora os seres vivos apresentem diferentes níveis de organização, todos eles compartilham a seguinte estrutura. Todos os seres vivos têm parede celular? Não, né? São os vegetais. Carioteca também não. Os seres procariontes não têm carioteca. Vacúolos aqui também só quem tem são as plantas. Núcleo. Só quem tem são os eucarióticos. Membrana plasmática, todos têm. Certo? Quinta questão. A reprodução é um evento presente na vida de todas as espécies de seres vivos. Ela é fundamental para a manutenção das espécies, uma vez que nas atuais condições da Terra, os seres vivos só surgem a partir de outros seres vivos iguais a eles, por meio da reprodução. As imagens abaixo representam diferentes processos de reprodução, analise-as. Então a gente tem aqui, ó, a espécie de galos e galinhas, certo? Que primeiro colocam um ovo e depois botam um pintinho, certo? E esse pintinho se forma um galo ou galinha e depois se reproduzem e ficam sempre nesse ciclo. E aqui está a imagem de dois organismos, né? Que colocam, como está vendo aqui, ó, que está crescendo algo aqui, certo? Cresceu, reprodução chamada de brotamento. Aí ele bota o broto aqui e vai se desenvolver e tornar um novo indivíduo, certo? A partir da análise das imagens abaixo, é possível concluir que, letra A, em ambas as imagens estão representados processos assexuados? Não, né? Aqui ó, temos o assexuado e aqui temos um sexuado, certo? Letra B. A e B consistem respectivamente em processos assexuado e sexuado de reprodução? Não. Aqui na parte de cima nós temos o sexuado e aqui o assexuado, certo? Ele trocou as ordens. Letra C. A fecundação é uma etapa presente nos dois processos representados? Não. Fecundação só acontece no processo sexuado, não acontecendo no processo assexuado, certo? Sexta questão. Sétima questão. É comum dizer que todos os organismos são formados por células, estruturas conhecidas como a unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Alguns organismos, no entanto, são acelulares, ou seja, não são formados por células. E por isso, alguns autores não os consideram vivos. Entre os seres listados abaixo, qual é o único que não possui células em sua constituição? Bactérias formadas por células, fungos formados por células, protozoários formados por células, animais formados por células, apenas os vírus, né, que a gente já estudou,
não são formados aí por célula, ou seja, a sétima questão, a alternativa correta, a letra D de Deus, certo? E a última questão, oitava questão, diz o seguinte: todos os organismos vivos estão sujeitos a processos evolutivos. Algumas características, por exemplo, surgem e são passadas para os descendentes, e outras são eliminadas da população por meio do processo denominado de seleção natural, certo? Onde as características mais importantes sobrevivem. Alternativa correta aí da oitava questão, letra B. Letra A, recombinação gênica? Não, recombinação gênica é um fator que melhora a variabilidade genética nos seres vivos. Mimetismo é como os organismos eles podem se esconder na natureza, certo? Mutação é como os organismos eles podem gerar novas características de forma aleatória, e migração é quando o organismo sai de um local e vai para o outro, certo? Então, gente, a aula de hoje era isso, certo? Obrigado e até a próxima.